série, o pastor André, ele pregou lá em Orlando alguns meses atrás, e nós resolvemos trazer ela para cá, porque a gente entendeu que quando nós falamos sobre graça, às vezes é muito falado. Às vezes existem até, deixa eu chamar assim, lendas urbanas sobre a graça. Muita gente fala muita coisa, mas pouca gente se aprofunda realmente no assunto e busca entender o que é a graça de fato. O que é a graça bíblica, o que é a graça que nos sustenta, que nos guarda. Muita gente fala sobre uma graça de forma, muitas vezes, legalista, ou às vezes também fala sobre uma graça, muitas vezes, que acaba se tornando uma desgraça, que nos dá abertura para fazer tudo que a gente quer, porque, não, a graça me sustenta, a graça já me alcançou. Mas você já parou para pensar realmente sobre a graça? Parou para pensar o que é a graça? O que a graça nos garante? Ou, por exemplo, como nós conseguimos ter acesso à graça? Quando nós falamos sobre graça, eu acho que isso é meio que todo mundo sabe. A graça, de forma bem resumida, ela se resume como um favor imerecido, sobre algo que nem eu nem você merecemos e não fazemos de forma física aqui nada para poder merecer. E é algo que mesmo sem merecer, mesmo sem ter nenhum mérito, nós ainda assim a recebemos através de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus por causa disso aí no seu lugar? Irmão, Jesus Cristo, Ele nos garantiu nós vivermos essa graça. Tanto que quando nós lemos lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor fala assim: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quantos podem dar um aleluia aí no seu lugar por isso? Feche seus olhos, irmão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar a graça essa noite, e que a gente possa ouvir uma palavra que venha do trono. Tira da nossa mente, do nosso coração, toda distração, e traz um entendimento vindo dos céus essa noite, para que nós possamos viver de acordo com a sua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, tá bom, você falou sobre graça. Começou falando sobre graça, mas o tema é graça ou desgraça? Cadê a desgraça nisso tudo? O que é desgraça? Desgraça, a gente vai, quando falar nessa noite, a gente vai falar num tom como se fosse a ausência da graça, como alguém que não consegue desfrutar da graça. Quando nós falamos de desgraça, quando eu falar desgraça aqui, sempre vai ser nesse tom, a ausência da graça. E nessa nova série, nós queremos falar como podemos andar no dia de hoje. Ou a gente pode andar debaixo da graça, ou viver totalmente sem a graça. Quantos aqui essa noite querem andar e caminhar debaixo da graça do Espírito Santo, meu irmão? Glória a Deus por isso. E eu já quero deixar bem claro algo aqui essa noite para mim e para você. Toda a graça se resume a uma pessoa ao qual nós acabamos de ler o versículo. E essa pessoa tem um nome, é Jesus Cristo. Toda a graça se resume a Ele, ao próprio Jesus. Ela nasce em Jesus, ela tem início em Jesus e ela se consolida em Jesus. Até quando nós olhamos a chegada de Jesus nesse mundo, nós vemos que antes de Jesus era uma forma de se lidar com o dia a dia. E após Jesus chegar nesse lugar, tudo muda, meu lindo. Tudo se transforma. Toda a realidade de aliança que nós temos com Deus, ela é transformada. A partir de Jesus, nós estamos caminhando em algo que é chamado da nova aliança em Cristo. Antes de Jesus, nós caminhávamos na antiga aliança. Aliança baseada em leis, baseada no Antigo Testamento. Mas após Jesus, nós estamos caminhando numa nova aliança, que é baseada no amor de Deus, a qual entregou Jesus por mim e por você. A gente vê isso lá em João, quando ele fala: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que resume a graça de Deus sobre nossa vida. A entrega de um filho por alguém que não merece. Quando olhamos a graça, ela é exatamente isso. Por exemplo, eu sou alvo da graça em alguns momentos da minha vida, até de forma palpável.
No meu relacionamento, eu sou alvo da graça, pois eu sou casado com uma mulher maravilhosa, meus lindos, você não tem ideia. E eu não sou merecedor da mulher que eu tenho. Assim como eu olho minha filha, irmão, quem conhece minha filha deve até duvidar que ela é minha filha, mas ela é mesmo, tá? Em nome de Jesus, porque ela é maravilhosa, ela é linda e eu sou essa coisa horrorosa aqui que eu tenho aqui. Mas eu tenho um bom coração, aleluia por isso. Então, quando nós olhamos a graça, todos nós somos alvo da graça em algum momento. E antes da gente começar a falar um pouco mais sobre como é a graça após a vinda de Jesus, a gente precisa entender como é que era a nossa aliança um pouco antes de Jesus vir na antiga aliança. Antes de Jesus, a gente consegue ver costumes, por exemplo, no dia a dia, quando nós lemos na Bíblia como apedrejar aqueles que pecavam, costumes onde se punia aquele que errava, costumes onde a gente precisava algo para conseguir algum tipo de favor de Deus, a gente precisava fazer algum tipo de sacrifício, matar algum animal, entregar alguma coisa para conseguir realmente conseguir o favor de Deus. O homem, antes de Jesus, ele vivia um tempo totalmente na desgraça, totalmente fora da graça de Deus. Mas o envio de Jesus, ele é a prova do amor de Jesus e da graça do Pai para comigo e para quem está do seu lado. O envio de Jesus é a prova que Deus nos amou. Deus, ele muda o parâmetro. Onde muitos vinham a Deus apenas por medo e muitos vinham a Deus apenas por temor. E a partir de Jesus, nós como homens começamos a viver o tempo da compaixão e do amor. Quando olhamos para a graça, nós conseguimos ver isso. Antes de Jesus, o relacionamento era muito baseado em algo que trazia um certo medo, um certo temor. E após Jesus, isso é baseado agora no amor, na compaixão, no relacionamento. Hoje nós precisamos exatamente disso, de um relacionamento. Um relacionamento que muda a nossa história. Pois antes, todo relacionamento que tinha do homem para com Deus era baseado no medo. Todo relacionamento que tinha do homem para com Deus era baseado no pavor. Era uma desgraça. Por quê? Porque era um relacionamento que não era baseado na graça imerecida de Deus para conosco. Mas se nós pararmos e olharmos o nosso relacionamento de hoje, e ele ainda foi esse relacionamento debaixo de medo. Eu sirvo Deus porque eu tenho medo de ter alguma consequência na minha história. Eu sirvo a Deus porque eu tenho receio de viver algo ruim na minha história. Meu irmão, deixa eu te falar, você está vivendo o tempo da desgraça na sua vida. Fala um tá amarrado aí no seu lugar. Porque o nosso relacionamento não é na base do medo, meu lindo. A gente teve uma série aqui, eu até ia pregar, mas eu acabei passando mal no dia. Que eu ia pregar sobre, se não vier pelo amor, vem pela dor. Fala, tá amarrado. Irmão, ninguém tem que vir pela dor. Todos nós viemos pelo amor a Jesus Cristo. Pastor, mas você não sabe o que eu passei. É porque você veio debaixo da desgraça, da ausência da graça, mas durante a sua caminhada, isso vai se converter na graça através do amor de Jesus Cristo na história de cada pessoa. A gente precisa entender exatamente isso. Entender que antes de Jesus, o povo estava debaixo de uma lei. E era essa lei que regia todo o funcionamento de uma sociedade. E isso estava acontecendo porque Deus estava estabelecendo uma nação. E deixa eu te falar algo, não tem como estabelecer uma nação se não tiver leis. Ou seja, a lei para aquela época era algo essencial, era algo que era necessário para a nação ser estabelecida. Então as leis eram necessárias para revelar, por exemplo, para o povo o que era certo e o que era errado, para eles saberem para onde eles poderiam ir, o que eles poderiam fazer e o que eles poderiam não fazer. Para você ter uma ideia, as leis naquela época que foram estabelecidas, quando nós lemos lá desde a questão dos 10 mandamentos, as leis lá levíticas, elas são tão importantes para a história da humanidade, que até hoje elas servem como inspiração para os nossos princípios morais que regem a nossa história até hoje, você sabia? Todos os princípios morais que regem a nossa história, todos os princípios que regem a nossa caminhada, elas são inspiradas nas leis de Moisés, elas são inspiradas nas leis levíticas. Por isso que elas foram tão importantes,
para mostrar o que pode e o que você não pode fazer. E muitas pessoas hoje precisam ainda estar debaixo dessa lei, como um todo, que eu digo, não numa lei de Moisés, mas na lei do dia a dia. Todos nós, na verdade, precisamos. O próprio Jesus fala e dá a César aquilo que é de César. Ele fala para nós cumprirmos as leis das nossas nações. Ou seja, quando vemos isso, um povo que vivia debaixo dessas leis, era um povo que vivia no tempo da desgraça, fora da graça, com a ausência da graça. Um tempo que era marcado por um povo que não vivia debaixo desse favor. Um tempo baseado apenas em um conjunto de regras e não num relacionamento de convivência com Deus. Um tempo onde um homem tentava atrair a atenção de Deus e o favor de Deus, por exemplo, dando sacrifícios. Todo homem precisava pegar um animal e precisava sacrificar no templo para poder atrair o favor de Deus, para poder fazer com que os seus pecados fossem perdoados, para poder atrair a atenção daquele qual ele chamava de Criador. Esse era aqueles que viviam no tempo da lei. Uma realidade onde eu faço algo para que Deus possa fazer algo em meu favor também. Muitos caminham ainda debaixo desse princípio. Eu preciso fazer algo para Deus fazer algo para mim. Eu preciso me entregar algo. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus fazer algo para mim. Mas, meu irmão, todos aqueles que vivem até hoje debaixo de princípios assim, eles estão vivendo no tempo da desgraça. Fala, está amarrado. O que é essa desgraça? Mais uma vez, é a ausência da graça. Mas quando Jesus se entrega, irmão, a gente passa a viver um novo tempo. Quando Jesus se entrega, a gente passa a viver o tempo da graça. Fala aleluia. Nós passamos a viver o tempo da graça. Agora eu não preciso fazer algo para Deus fazer alguma coisa em meu favor. Agora Ele se entregou para a gente poder se relacionar. Agora a relação muda. E ela passa a ser, eu me relaciono e por isso eu desfruto. E eu não preciso mais sacrificar para poder atrair atenção. Agora eu vivo o meu dia a dia, atraindo, me relacionando para assim atrair o favor imerecido do nosso Senhor. Hoje nós podemos entender que temos um Deus que Ele não é mais aquele Deus que antigamente, antes de Jesus, era um Deus preso a lugares, era um Deus preso a rituais, era um Deus preso a dogmas apenas. A gente começa, depois de Jesus, a desfrutar da essência de um Deus que é presente a todo momento. Um Deus que nos sustenta durante toda a vida. Um Deus que se relaciona conosco em todos os lugares. Um Deus que nos guia em todas as situações. Não é mais um Deus onde a gente tem que estar dentro do santo dos santos, onde só um homem, uma vez por ano, pode ir ter relacionamento com Ele. Hoje, nós não vivemos esse tempo da desgraça. Um tempo onde a graça não é abundante na nossa história. Hoje eu posso ajoelhar o meu joelho, eu posso me ajoelhar na beira da minha cama e começar a desfrutar da presença de Deus, porque a graça através de Jesus nos garantiu isso. Ei, dá glória a Deus por isso aí no seu lugar, meu lindo. Hoje nós podemos viver esse tempo da graça. Um Deus que a todo momento diz, eu te amo. Um Deus que a todo momento diz, eu te aceito. Um Deus que diz, eu te perdoo. Um Deus que diz, eu te quero. Um Deus que diz, ei, eu tenho um plano para a sua vida. Esse é o Deus da graça que nós vivemos hoje através de Jesus. Um Deus que se importa. Um Deus que nos sustenta. Um Deus que não quer sacrifício apenas. Um Deus que não quer que apenas um homem, uma vez por ano, tenha uma experiência com Ele. Mas um Deus que a todos os dias Ele está disponível para que a gente possa usufruir dessa presença. Mas quando eu falo usufruir, não é usufruir num negócio ruim, irmão, mas usufruir no bom sentido, estar junto, estar presente, poder falar, ei, eu tenho relacionamento com o meu Senhor, eu tenho relacionamento com o meu Deus. Mas infelizmente, quando olhamos a geração em que vivemos, muitos ainda vivem esse tempo da desgraça, sem a graça de Deus.
Um tempo onde muitos vivem debaixo de um mandamento. Muitos vivem debaixo de uma lei que aponta apenas para obras humanas. Como assim, pastor? Você tem que fazer isso. Você tem que seguir isso. Você precisa fazer dessa forma. Um tempo onde muitos tomam como base costumes de um tempo antigo. Que tudo que faziam, todas as práticas, todas as festas e tudo que era feito por mãos humanas, tinha um só objetivo. E que objetivo era esse? Chegar mais próximo do lugar onde Deus se manifestava. E a graça anula isso. Porque agora eu não preciso chegar mais próximo onde Deus se manifesta. Porque Ele mora dentro de mim através do Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Dizem glória a Deus, irmão. E é através do Espírito Santo que nós podemos ter esse relacionamento. Podemos ter esse acesso a Deus. Pessoas antigamente não conseguiam, por exemplo, ter o acesso a Deus e precisavam da dependência, como eu falei, de um sumo sacerdote. Da dependência de um sacrifício para poder se comunicar com Deus. Ei, irmão, repete comigo, nós não precisamos mais. Vai mais alto, nós não precisamos mais. Meu lindo, deixa eu falar, você não precisa mais de um sumo sacerdote para se relacionar com Deus. Graças a Deus, aqui na Lagoinha, vocês veem que nós não temos isso. Eu não preciso estar preso a um homem para eu poder me relacionar com Deus. Ainda que eu tenha um pastor, e eu amo meu pastor, eu amo o pastor Vitão, irmão. Estou com ele, vai fazer 9 anos. E eu amo caminhar com ele, porque eu vejo a vida de Deus na vida dele. Mas ainda assim, eu não estou preso a ele para me relacionar com Deus. Eu tenho a minha individualidade com o Senhor. Eu não preciso, eu quero ser abençoado. Ô meu pastor, vem orar por mim, porque só a sua oração vai me abençoar. Através da graça, eu sei que o poder não está em quem ora mais. O poder está em quem responde à oração. Então, através da graça, meu irmão, eu posso ser abençoado em orar de maneira bem simples e sincera no meu quarto, falando: Senhor, eu preciso da sua ajuda, me abençoa. A graça nos garante isso. A graça nos tira a dependência de homens. A graça nos tira a dependência de instituições. A graça me tira a dependência de rituais. A graça me tira a dependência de dogmas, para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo na minha vida. A graça mostra para a gente que de forma física, porque a gente sabe que a graça vem mediante a fé, então ela tem um preço, ela não é de graça. Qual o preço da graça? A fé. Mas a fé custa tudo, irmão. Não é fácil você ter fé, você olhar para uma situação que a princípio nos seus olhos você não vê nada, mas mesmo assim você ter a plena convicção em Deus, algo está acontecendo. Não é fácil você olhar para a sua família, o seu casamento, irmão, aquela guerra do Vietnã lá no seu casamento. Vocês estão fora, está tudo bem, mas quando chega em casa é só xingamento, é só gritaria, é aquela coisa ruim. Seu relacionamento com seus filhos, no trabalho, aquela coisa horrorosa. Não é fácil, irmão, você vê olhar uma situação que a princípio está falida e não tem mais esperança, e você ter fé, você acreditar em algo que ninguém mais pode acreditar e que a razão não tem como explicar. Isso é a fé. Por isso que eu falo, a graça não é de graça. A graça vem através da fé. E a fé custa tudo que nós temos. A fé muda todos os parâmetros da nossa história. A fé muda tudo que foi ensinado como cultura. A fé muda tudo que foi impugnado na minha história, através de escola, através de universidade, através de criação, através dos meus pais. A fé muda tudo. E nós só temos acesso à fé e podemos viver da graça, porque hoje nós temos um acesso livre ao Senhor através da graça. Hoje nós podemos sentir a presença, irmão.
Quantas vezes eu já senti a presença de Deus, às vezes voltando para casa do trabalho, às vezes no trabalho, eu ser inundado pelo Espírito Santo, meu Deus, eu senti a presença de Deus. Às vezes eu estou numa negociação de trabalho, quantas vezes aconteceu quando eu não era integral da igreja, eu numa negociação de trabalho, e eu orava, Senhor, me guie em meio a isso, e quando eu começava a negociar com aquela pessoa ali do meu trabalho, e eu começava a ver Deus me direcionando nas palavras, Deus me direcionando, e eu falava, meu irmão, eu estou tendo acesso à presença de Deus aqui no meu trabalho. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Isso porque nós temos algo que o Novo Testamento fala, que é o selo da promessa, que se chama Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vira para quem está do seu lado e fala, você é lindo com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas essa pessoa aqui, só Jesus, não dá para falar isso não. Fala pensando no Espírito Santo, amado. O Espírito Santo é bonito, aleluia. Glória a Deus. Irmão, olha o que Gálatas, o autor de Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, ele fala. Sabemos, vai sempre aparecer aqui, acompanha aqui comigo. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. E ele continua, assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Paulo está falando, pela prática da lei, todos estão vivendo sem a graça. Todos estão vivendo em desgraça. E Paulo continua, quando ele continua lá no capítulo 3, por exemplo. Capítulo 3 tinha que ser algo que a gente tinha que pegar, irmão, imprimir isso e colar no seu quarto, colar no seu escritório, para a gente ler todo dia, se possível. Gálatas 3 começa assim, ó Gálatas insensatos. Meu Deus, pastor, eu tenho que ler isso aqui todo dia. Insensatos? Temos. Vocês vão entender o porquê. É libertador esse texto. Ele continua. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Olha que impressionante. Paulo está dando uma rasteira na lei, irmão. Falando, foi pela lei que vocês receberam o Espírito Santo de Deus? E ele continua, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Querem agora se aperfeiçoar pelo aquilo que vocês sabem? Querem agora se aperfeiçoar pela força do seu braço? Vocês que começaram uma caminhada pelo Espírito Santo, agora estão achando que são autossuficientes? Olha o silêncio da morte. Será que foi inútil, Gálatas, vocês sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Ei, aquele que te dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei? Ou realiza pela fé com a qual receberam a palavra? O apóstolo Paulo, ele está dando uma lição ali para o povo a qual ele está escrevendo. E não só para o povo que está escrevendo, mas para nós também. Ele fala assim, ei, resumindo, está bem resumindo, vocês estão querendo voltar para a lei? Vocês estão querendo voltar para aquilo que Jesus já mudou? Vocês estão querendo voltar para o velho, quando Jesus já estabeleceu o novo? Ei, vocês receberam o Espírito Santo. Vocês receberam o selo da promessa. Vocês são morada do Espírito Santo. E isso não vem da lei. Isso não vem de obras. Isso vem da fé. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Para mim e para você. E o interessante é que quando a gente para e olha para Jesus e vemos ele ser tão intencional em tudo, irmão. Jesus, ele foi o homem mais intencional dessa terra. Ele foi um homem que não deu um respiro e um riso, uma risada, sem ter um motivo.
Eu fico imaginando e vendo e acho interessante. Imaginando não, eu acho interessante como esse homem que era tão intencional, ele é intencional até quando escolhe os seus discípulos. Você já parou para reparar nisso? Na escolha dos discípulos de Jesus? Vemos um Jesus que na escolha dos discípulos, ele ignora completamente todos aqueles que provavelmente seriam escolhidos por mim e por você. Sabe por quê? Porque ele ignora todos aqueles que representavam o sistema religioso daquela época. Jesus ignora todos que representavam a lei que era estabelecida naquela época, a lei que tinha sido aplicada. Olha só, Jesus não escolhe nenhum sacerdote. Jesus não escolhe nenhum sumo sacerdote. Jesus não escolhe nenhum escriba como seu discípulo. E ali Jesus está dando um recado muito claro para todo o povo, naqueles dias e os dias de hoje. Ele fala o seguinte: ei, o velho foi ótimo, a gente precisou e foi maravilhoso, mas agora eu vou fazer algo novo, e para fazer algo novo eu preciso de pessoas com mentalidades novas. Talvez esse novo de Deus que Ele tem para nós hoje, é esse o novo de Deus que Ele tem para você, essa possibilidade de viver algo novo, algo inédito, inacreditável. E muitas vezes pela nossa falta de compreensão, a nossa falta de capacitação em entender tudo isso, talvez seja por causa da nossa história, do nosso passado, do nosso histórico e tudo que a gente viveu, a gente acaba limitando o mover de Deus, achando que a graça de Deus está baseada naquilo que eu sei ou naquilo que eu já vivi na minha história. Quando Deus está querendo fazer algo novo, a gente começa a usar comparativos, começa a usar argumentos para não viver o novo de Deus. Falamos muitas vezes que não somos capazes. Falamos que temos traumas. Falamos que o nosso histórico é ruim. Falamos que nascemos numa família horrorosa. Mas, irmão, deixa eu te falar algo na sua vida. Talvez você esteja aí sendo assombrado pelo seu passado, assombrado por situações que você viveu. Mas a graça de Deus nos proporciona viver acima de uma realidade que apenas mostra o nosso ontem com peso de culpa ou de ineficiência. E a graça nos impulsiona a viver sustentados por uma esperança que sempre nos mostra um amanhã glorioso, focado na promessa que vem do alto. O ontem pode ter sido horroroso, o meu passado pode ter sido arruinado, mas o meu futuro, através da graça, mesmo eu não merecendo, através da promessa, é um futuro glorioso em Deus. Esse é o futuro que Deus tem para nós. Que promessa é essa, pastor? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, eu amo esse texto. Fala assim: o Deus de toda graça, repita assim, aleluia. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco. Quem já sofreu um pouco na vida aqui? Meu Deus, tem gente que nunca sofreu nada, aleluia. Não, pastor, eu não levantei porque eu já sofri muito, mas você entra nesse bonde do pouco também. Quem já sofreu um pouco em alguma área da vida aí, ó? Então esse versículo é para mim e para você, aleluia. Vou voltar do início que é melhor. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, Ele lhe dará força e os porá sobre firmes alicerces. Irmão, costumo dizer que se a gente olhar e ler a Bíblia com um olhar mais, a gente não precisa nem de pregação, porque já está tudo escrito, irmão. Ele nos fortificará. Enquanto a lei fala que você não pode e que você não tem possibilidade nenhuma por causa do seu passado, por causa do seu histórico, por tudo que você viveu, e a lei vai te afastando por causa disso, a graça, irmão, também fala a mesma coisa que você. A graça olha para mim e para você e fala: você não pode. Ah, pastor, como assim? É verdade, irmão. A graça olha para você e fala: você não tem possibilidade. Por você mesmo não tem como. Mas diferente da lei, que por causa disso tudo afasta aqueles que não se enquadram num sistema religioso,
a graça faz assim: porque você não se encaixa, aí que eu te aproximo, vem para perto. É aí que a gente vê o poder da graça na nossa vida. Jesus, como portador da plenitude e grandeza da graça de Deus, Ele nos garante isso. Jesus é a própria graça. E por isso que através dele, nós temos uma possibilidade de viver algo novo em nossa história. O novo de Deus só é possível por causa da graça de Jesus. Enquanto a lei nos condena eternamente por tudo que nós já fizemos, Jesus nos dá uma nova possibilidade em meio ao furacão que possa estar rodeando a nossa vida. É por isso que nós oramos, por exemplo, pelo Sul. A gente sabe que tudo que está acontecendo lá, mas nós cremos que a graça de Deus pode mudar a história daquele estado, meu lindo. Eu vou repetir de novo, se você crê nisso, irmão, fala com mais força aí. Nós cremos que a graça de Deus pode mudar a história daquele estado, irmão. Nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus pode transformar os cenários mais caóticos através da graça no maior testemunho de vitória. Onde que ele fez isso, pastor? Na cruz. A cruz era a punição mais severa para o pior criminoso que cometia o pior crime. E hoje em dia ela é o símbolo da vitória de Jesus para a nossa vida e para a nossa história. Jesus tem esse poder. Em Lucas 2, por exemplo, a partir do verso 41, quando nós lemos e vemos, não vai aparecer aqui, mas eu preciso citar, Jesus, uma criança ainda com 12 anos, ele indo ao templo e falando sobre a graça. A Bíblia fala que ele começava a perguntar para as pessoas que estavam no templo, para os estudiosos, para aqueles que entendiam, e ele começava a falar sobre aquilo que ele sabia, e ele começava a responder, uma criança com 12 anos. E olha o que o versículo 47 fala, que todos os que ouviam Jesus falar, ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Sabe o que Jesus estava mostrando ali? Ele já estava mostrando o quanto a lei era pequena diante da grandeza da graça. Porque um garoto de 12 anos conseguia fazer estudiosos da lei ficarem maravilhados diante da grandeza da graça. Você e eu não somos merecedores, mas nós podemos desfrutar dessa graça. Será que você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar e falar: obrigado, Jesus, por essa graça? Será que você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, num momento de reflexão, começar a pensar em tudo que tu já viveu até hoje e falar: obrigado, Jesus, pois hoje eu estou de pé? Será que você pode, com seus olhos fechados, trazer à memória tudo que te rodeia e falar: obrigado, Jesus, pois a sua graça me sustenta? Quando nós falamos na graça, a gente precisa continuar lendo Gálatas 3, por exemplo. Vou pular para o versículo 6 e fala assim, olha isso. Considerem o exemplo de Abraão. Eu amo a história de Abraão. Abraão, ele creu em um Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são os filhos de Abraão. Aqueles que são da fé, que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Quem são os gentios? Você já parou para pensar nisso? Os gentios naquela época que não eram judeus. Não, nós somos os gentios. São todos até hoje que não são judeus. O nordestino, o carioca, o sulista, o mineiro, aquele que vem da zona leste, meu irmão, aquele que vem lá da zona sul, o que vem da zona norte, todos nós somos gentios. E a palavra continua, então, ele justificaria pela fé os gentios. E ele anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. E assim, os que são da fé, eu e você, meu lindo, eles serão abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Agora você já parou para perguntar o seguinte, para você mesmo e para o texto? Por que Deus anunciou primeiro as boas novas para Abraão? Por que ele anunciou para um homem que veio mesmo antes das leis estarem em vigor? E ele não falou com Moisés, aquele a qual ele entregou as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés, aquele que representa a lei,
Por que ele fala com Abraão e ele não fala com Moisés? Deus olha para Abraão, quando ele fala das boas novas, e ele fala assim: ei Abraão, eu vou fazer em você. Antes que a lei seja instituída, antes de regras serem instituídos, antes de costumes serem estabelecidos, antes de tudo, Abraão, eu vou prometer a você. Porque, Abraão, você está debaixo de uma realidade que vai sobrepor os próximos 400 anos, porque a minha promessa não está limitada às leis. Deus promete a Abraão que vem antes da lei, para poder falar para mim e para você, que a promessa dele para a nossa história não está limitada à lei estabelecida na antiga aliança. Por isso que a promessa de Deus não se resume a Moisés. A promessa de Deus não se resume à lei. A promessa de Deus, ela começa em Abraão. Moisés, ele forma um povo. Moisés, ele forma uma cultura. Moisés, ele forma uma lei que carrega uma tentativa de graça. Toda lei que é estabelecida lá em Levítico, em Êxodo, ela é para tentar estabelecer a graça, mas ela é desgraça. Por quê? Porque a desgraça é a ausência da graça. E a lei era necessária para poder suprir a necessidade do homem para viver a graça. Por isso que Abraão, ele acessa pela fé e não pela lei. Abraão não precisa da lei para acessar aquilo que Deus prometeu para ele. A Bíblia fala que ele acessa pela fé. E por isso que ele recebeu, nós lemos agora, foi considerado justiça. O que Deus fez a Abraão, irmão, supera um povo. Não é mais sobre Israel apenas. O que Deus fez a Abraão supera uma linguagem. O que Deus fez a Abraão supera uma lei. Supera um estereótipo de algumas pessoas. Supera qualquer coisa. O que Deus fez a Abraão, meu lindo, alcançou cada um de nós. Não importa como a gente era, não importa de onde nós viemos, não importa a qual família pertencemos ou o passado que possuímos, o que Deus fez a Abraão, através da graça de Jesus, alcançou cada um de nós. A graça de Deus nos alcançou. Você pode falar um aleluia aí no seu lugar por causa disso? E ela nos alcançou por causa da promessa feita a Abraão. Versículo 10, vamos continuar. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Ai, pastor, isso é pesado. É a Bíblia, meu lindo. Gálatas 3, versículo 10. Aqueles que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito é aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Como assim, pastor? Maldito é aquele que não consegue viver toda a lei na sua integralidade. É aquela coisa, pratica tudo, faz tudo, você não pode errar em nada. Você tem que ser super-homem, você tem que ser um homem de ferro, mulher de ferro. Você nunca pode errar. Por isso que todo aquele que vive debaixo da lei, ele vive em maldição. Por quê? Porque nós nunca conseguimos cumprir a lei na sua totalidade. Ninguém consegue, irmão. Mas aí o versículo 11 vem, e é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Aleluia. Glória a Deus. Pois o justo viverá pela fé. Você pode dar um glória a Deus por isso aí no seu lugar, meu irmão? O justo viverá pela fé. É pela fé que acessamos a graça. E pela graça nós vivemos a promessa de Deus, meu lindo. É pela fé. Por isso que eu falo, a graça não é de graça, ela custa a fé. E a fé custa tudo. E quando nós entregamos tudo que somos, nós vivemos tudo que Deus tem para nós. E o versículo continua, versículo 12. A lei, preste atenção, não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Mais uma vez a Bíblia falando, Cristo nos redimiu da maldição da lei, da desgraça da lei, da falta da graça da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, olha só, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também
a São Paulo, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aí, meu irmão? Nós não temos a promessa mediante a lei mais. Nós temos a promessa mediante a fé. É a fé. E o versículo continua: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Moisés, a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Aleluia. Versículo 17, eu quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que vem invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-la gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. E ele continua: então, qual é o propósito da lei? Qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E quem é esse descendente, meu lindo? Jesus Cristo. E ela foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. A lei não se opõe à promessa de Deus. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, olha que forte. Se pudesse ter uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Meu lindo, não há justiça na lei. Não há graça salvadora e redentora na lei. E o texto continua, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei, olha isso, preste atenção, a gente não precisa nem pregar, irmão. A lei foi o nosso tutor. Quem está falando isso não sou eu, é a Bíblia. Até Cristo. Para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. E a Bíblia fala que o tutor era a lei. E ela encerra esse versículo falando: não estamos mais sob o controle da desgraça da lei. Não estamos mais sob o controle da ausência da graça. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos nós somos um em Cristo Jesus. E ele continua: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quem aqui crê nisso é herdeiro segundo a promessa? Irmão, fica de pé aí no seu lugar. Nós estamos chegando ao fim. Você crê nisso, meu lindo? Você crê que você é herdeiro segundo a promessa? Herdeiro segundo a graça do Senhor? Ah, pastor, eu creio, mas do jeito que você está falando, pastor, eu estou entendendo que eu posso fazer qualquer coisa. Pastor, eu posso pecar. Pastor, eu posso errar. Pastor, afinal, eu estou debaixo da graça. Você está falando que não existe mais lei. Ei, meu lindo, será? Olha o que Paulo está falando lá em Romanos 6,14. Ele fala lá: ei, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei,
mas estão debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Irmão, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que quando nós estamos debaixo da graça, eu não deixo de pecar por ter medo, eu não deixo de pecar por causa de uma condenação, eu deixo de pecar porque eu me libertei do pecado, e eu sou livre da vontade, do desejo diário de pecar, eu sou livre da necessidade de pecar. Por isso que nós não usamos a graça como uma desculpa para eu poder pecar. Por isso que a graça, que através da graça eu sou livre, e é por isso que eu não peco, é por isso que eu não roubo, é por isso que eu não adultero, é por isso que eu vivo todos os dias da vontade do Senhor. É como se fosse um homem que, porque fumou durante muito tempo na sua história, ele acabou adquirindo um câncer de pulmão por causa do cigarro, e ele milagrosamente é curado. E logo após ele ser curado, ele vai comemorar acendendo um maço de cigarro de novo. Por quê? Porque afinal ele não tem mais o câncer. É por isso que nós não pecamos, meu lindo. Não é porque a lei traz esse jugo de peso, mas porque a graça nos libertou e nos fez entender: eu não preciso mais disso para viver. O pecado não é aquilo que me sustenta mais. Eu posso ter desejo, eu posso ter vontade, mas eu sei que eu não tenho uma total necessidade e dependência de pecar. Versículo 16 continua para a gente encerrar. Ei, não sabem que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, vocês se tornam escravos daquele que obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós somos libertos do pecado e nós somos escravos da justiça. Nós somos escravos da graça do Senhor. Essa noite nós estamos aqui para declarar: ei, a graça é aquela que nos sustenta. Nós não somos sustentados pela lei, é a graça que nos estabelece o nosso viver. Nós somos livres, irmão. Hoje nós podemos, por exemplo, declarar que o pecado não nos domina mais. Nós podemos fechar nossos olhos e declarar: nós somos livres, o pecado não tem lugar mais. Hoje nós podemos falar: nós somos livres do pecado, irmão. Livres de tudo que nos impede de desfrutar da graça. Talvez você tenha entrado aqui hoje, meu lindo, se sentindo aprisionado por muito peso, por muito jugo, mas Deus te trouxe aqui hoje para falar: ei, a minha graça te basta, a minha graça te liberta, a minha graça pode transformar a sua história, a minha graça pode mudar a sua vida. Meu lindo, deixa eu falar algo: a graça de Deus, ela acabou com o abismo que havia, que a lei tinha colocado entre Deus e você. Jesus, através daquela cruz, ele construiu uma ponte, e o abismo que falava: você não pode, você é sujo, você é pecador, passou a sumir, e agora o abismo é uma ponte, onde Jesus fala: você é sujo, então vem até mim. Você errou, então vem até mim. Você está em pecado, então vem até mim, porque eu vou mudar a sua história. Meu lindo, se você crê nisso, nós vamos declarar um louvor aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos, levantasse seus braços e começasse a declarar isso. Ele quebrou o abismo que havia entre nós, e a partir de hoje a graça nos liga a Deus e a Jesus Cristo. Vamos, feche seus olhos e declare isso, Lagoinha.